Boa tarde, Luiz, Tainara, caros ouvintes, boa tarde. Plano de educação. Faltam 39 dias para 2024 acabar. E o final do ano coincidirá com o término da gestão e da legislatura municipais. E tudo está voltado para a transição de governo. Em Livramento, a gestão que termina, fechando 2 mandatos, parece empenhar-se para deixar uma boa impressão. Como no caso das contas públicas, por exemplo, que ninguém quer no vermelho. O prefeito mostra-se zeloso com contratos por cuja continuidade demonstra interesse. Sem ter tido um planejamento, além da lei orçamentária, ele sempre recorreu ao remanejamento orçamentário no chamado crédito suplementar para tapar buracos. Ou seja, sacrifica uma área para usar o dinheiro em outra que faltou dinheiro. Ou usar sobras de uma outra área para aquela que o dinheiro não deu. E essa semana ele acabou de remanejar o valor inédito de quase 7 milhões de reais. Ou seja, em final de governo. Só faltando 39 dias para acabar o governo. E 70% desse dinheiro foram tirados das áreas da saúde, da educação e da infraestrutura. E o estranho é que metade da suplementação retorna para a educação e para a saúde, porém, apenas para pagar pessoal. Nada para a melhoria dos espaços escolares. O gestor preocupou-se também em cumprir a lei federal, que prorrogou para 2025 a vigência do Plano Nacional de Educação, que obriga a igual prorrogação dos planos municipais. O projeto de lei, nesse sentido, deve ser votado, salvo engano, hoje, pelos vereadores. Mas o prefeito enterrou a proposta de reforma, de atualização do plano de carreira dos profissionais da educação, que é previsto na Constituição e no próprio Plano Municipal de Educação, vindo lá de cima, né? O Plano Nacional, o Plano Estadual e o Plano Municipal. Mas as maiores expectativas mesmo, no finalzinho de ano, são dos contratados temporários para trabalhar ou para prestar serviço na prefeitura, que temem agora serem descartados, já que a eleição já passou. E também as expectativas dos profissionais da educação que esperam receber o resto do abono do Fundeb devido pela prefeitura. E por fim, já está no Diário Oficial os nomes dos integrantes da comissão que vai preparar a transição administrativa em Livramento. São 10 membros, todos servidores públicos municipais indicados pela gestão atual e 8 membros indicados pela futura gestão. Geralmente, dessa comissão, ao final, costuma sair integrantes da futura equipe de governo, tipo secretários, diretores de departamentos, etc. E, por último, eu já citei aqui o Mark Twain, que disse: nunca discuta com um ignorante. Ele te rebaixará até o nível dele e te vencerá por experiência. Mark Twain é o pseudônimo do escritor dos Estados Unidos, Samuel Langhorne Clemens, que viveu entre 1835 e 1910. Essa frase dele é cortante, mas se eu escolhi uma pequena história tirada da internet, sem autor identificado, que é mais contundente ainda. E ela diz: não discuta com os burros, ou se tornará um deles. O burro, aquele de verdade, disse ao tigre:
a erva é azul. E o tigre, indignado, responde: não, a erva é verde. E aí começou uma discussão que esquentou ao ponto dos ânimos se exaltarem. E os dois foram parar diante do leão, o rei da selva. Quando se aproximavam do leão, o burro começa a gritar: Sua Alteza, é verdade que a erva é azul? O leão respondeu: sim, a erva é azul. E aí o burro disse: o tigre discorda de mim, me contradiz e me irrita. Por favor, castigue-o. E o leão, que era o rei da selva, o atendeu dizendo: o tigre será punido com 5 anos de silêncio. O burro saltou de alegria, vitorioso, e seguiu seu caminho feliz, repetindo: a erva é azul. A erva é azul. E o tigre aceitou seu castigo, mas antes questionou ao leão: Majestade, por que me castigou? Afinal, a erva é verde. E o leão respondeu: sim, a erva é verde. Você sabe disso? Eu sei disso. O burro não sabe. E o tigre pergunta: então, por que me castigas? E o leão explica: isso não tem nada a ver com a questão de saber se a erva é azul ou verde. Isso nós dois sabemos. E não precisamos nos desgastar provando e menos ainda aceitando esse tipo de provocação. Deixa o burro acreditar que a erva é azul. O castigo é porque não é possível que uma criatura corajosa e inteligente como você perca seu tempo discutindo com um burro. E ainda por cima, venha me aborrecer com essa pergunta. E realmente, digo eu agora, a pior perda de tempo é discutir com o tolo e o fanático, o ignorante. Eles não se importam com a verdade nem com a realidade, mas apenas com a vitória de suas crenças e suas ilusões. Essa é uma atitude dos que possuem inteligência, ou seja, a preocupação com o certo, com o correto, com o inteligente. E há pessoas que, por mais provas que se apresentam, não estão aptas e nem têm a capacidade de compreender. Outras estão cegas pelo ego, pelo ódio e pelo rancor. Só querem ter razão, mesmo sem ter. Assim, deixe elas pensarem que têm e não se desgaste discutindo com elas. Quando a ignorância grita, a inteligência deve se silenciar. E é como costuma dizer a professora Márcia: muitas vezes é melhor ter paz do que ter razão. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.